Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fato que todo mundo conhece, que aconteceu no ano de 1500, que foi a chegada das caravelas portuguesas ao Brasil. Um fato que ficou chamado por muitos de descobrimento do Brasil. Só que esse não é um termo apropriado de nós usarmos, porque se nós falamos que Pedro Álvares Cabral ele descobriu o Brasil, isso estaria ignorando a presença de cerca de 5 milhões de índios que habitavam o nosso território. Sem falar que ele não foi o primeiro a chegar em nossas terras. Antes dele, há relatos de que os chineses estiveram aqui, alguns séculos antes, e ainda antes a presença dos vikings, onde ela foi, assim, confirmada através de pinturas que os nórdicos tinham com os nossos índios, seminus, coisa e tal. Se você gosta de história, gosta de aprender fatos curiosos do passado, detalhes, curiosidades em geral, então já curte esse vídeo, inscreve-se aqui no canal e segue comigo que a gente tem muito o que conversar. Pedro Álvares Cabral ele veio ao Brasil, ele trouxe consigo uma frota de 13 navios e cerca de 1.400 pessoas, entre elas ajudantes, cozinheiros, padres, Pero Vaz de Caminha, que era o cara que relatava tudo o que ia acontecendo, e marinheiros. Ele chegou onde hoje corresponde a Porto Seguro, na Bahia, e aí ele avistou um monte e o chamou de Monte Pascoal, porque estava na época da Páscoa. Aí depois descobriram que não era um monte. Português. E aí ele batizou as terras aqui de Ilha de Veracruz, que na expedição seguinte confirmaram que não era uma ilha. Mano, tu tem que ser muito burro pra chamar um continente de ilha, velho, na moral. E aí, cerca de 2 dias depois, eles tiveram o primeiro contato com os indígenas. Foi um contato pacífico, onde houve um estranhamento de ambas as partes, porque eles eram muito diferentes em tudo, desde as vestimentas, aos hábitos, os idiomas, não tinham nada de parecido uns com os outros. Então os índios chegaram, né, aproximaram-se daquelas coisas enormes, aquelas embarcações que eles nunca haviam visto. Pedro Álvares Cabral convidou alguns a entrarem e assim eles começaram a tentar um diálogo ali entre eles. Quando os índios apontaram para as joias que os portugueses tinham de ouro, de prata, então automaticamente eles perceberam que haviam tais metais aqui no Brasil, né? Tipo, ficou com aqueles 2 cifrões ali no lugar dos olhos. E assim começou o que foi chamado de escambo, que eram as trocas de mercadorias por serviços ou outras coisas. E aí o que é que acontecia? Na primeira tentativa, os portugueses ofereceram água aos índios. Sério, velho. Aí os índios tomaram e cuspiram fora, odiaram que aquela água velha, suja, poluída, tinha um gosto muito inferior à água pura que eles bebiam. Depois os portugueses também ofereceram comida para eles, que os índios também recusaram. Mas aí eles acabaram aceitando bugigangas, como espelhos, espadas, relógios e outras coisas assim sem valor que os portugueses carregavam com eles, em troca de que eles cultivassem não, de que eles apanhassem o pau-brasil e carregassem até as caravelas. Então o que é que estava acontecendo no fundo histórico ali da coisa? Por que houveram as grandes navegações? Porque Portugal e Espanha eram as duas nações mais poderosas daquela época e tinham bastante riqueza. E um fato que estava atrapalhando bastante foi de que a Turquia havia dominado a Constantinopla e assim fechou a rota que havia até a Índia, que era o principal meio mercantil das duas nações e de toda a Europa em geral, porque suas especiarias, suas joias, suas tapeçarias, tudo da Índia era vendido e revendido na Europa e gerava muitos lucros, tanto para a burguesia quanto para a nobreza e o próprio rei. Daí essas duas nações se lançaram ao mar em busca de uma nova rota para chegar até a Índia, já que eles não podiam mais fazer aquele percurso, para assim continuarem ganhando ali a sua parte, né? E aí, no meio dessas viagens, eles acabaram descobrindo outros lugares, como aqui no Brasil e América do Norte. O interessante é que havia bastante medo naquela época quanto a essa empreitada por causa da igreja, que eu não preciso nem mencionar qual era. Que dizia que a Terra era plana, que quando chegasse a linha do horizonte os navios iam cair no espaço, ia morrer todo mundo, que haviam monstros e feras marinhas que iriam destruir as embarcações e engolir todo mundo, e que ia morrer todo mundo. E se tem um medo que é capaz de dominar as pessoas, é o medo de morrer. Aí a igreja chegava e dizia, você quer morrer? Então você não vai sair daqui não vai andar de barco. Tá bom, não ando de barco não. Mas aí existia uma coisa ainda mais forte que o medo de morrer, que era a vontade de ficar rico. E aí eles foram. E o Brasil ele só passou a ser colonizado em cerca de 1530, isso porque os portugueses ficaram com medo de que outras nações europeias viessem até aqui o Brasil para também explorarem o pau-brasil, que era a única coisa que eles ganhavam dinheiro por aqui. A princípio foi o único interesse que eles tiveram em nossas terras, porque tanto a madeira quanto a tinta que era extraída do pau-brasil eram vendidas na Europa.
Só mais tarde, muito tempo depois, foi que eles passaram a explorar o ouro e os outros materiais preciosos que haviam por aqui. Já os espanhóis não podiam nem reclamar dessas terras, né, descobertas aqui por Portugal por causa do Tratado de Tordesilhas, que eles assinaram ali entre eles, de que as terras a leste seriam de propriedade de Portugal. E assim que o Brasil foi colonizado, eles os dividiu em 13 capitanias hereditárias, igual foi feito nos Estados Unidos, as 13 colônias, e que cada uma seria administrada por uma pessoa. E a gente vai dando uma pausa aqui na história, vamos ficar por aqui. Se você gostou, então compartilhe em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal e também mostrar para seus amigos aí, seus conhecidos, um pouco mais sobre a nossa história nacional. Tá bom, galera? Então é isso aí, beijinho, beijinho, abraço e tchau!